paz e a graça para você que nos visita. Como sempre, eu sou Gilberto e você está no canal Bíblia e Teologia. E antes da gente começar a falar sobre o tema desse vídeo, eu quero apresentar para vocês dois livros que falam sobre a Reforma Protestante. Esses livros são um pouco antigos, eles foram lançados nos 500 anos da Reforma. Primeiramente é esse aqui, olha, A História da Reforma. É um livro muito bom, você que está interessado em conhecer um pouco mais sobre a história da Reforma, os acontecimentos, o que levaram a acontecer a Reforma. Eu digo que esse livro é um livro muito bom, livro de capa dura, e tem me ajudado muito nas minhas pesquisas referentes à história da Reforma. É o livro escrito por Carter Lindenberg, da editora Thomas Nelson. Tá aqui, ó, livro muito bom para você que quer conhecer um pouco mais da história da Reforma. O outro livro que eu quero falar para você é o segundo, é A Teologia da Reforma, também da Thomas Nelson, livro capa dura, para sobre as principais doutrinas, né, concernentes a esse período da história da Reforma. Um livro muito bom, também com certeza vai trazer muita edificação, conhecimento para você sobre esse assunto muito importante, né, que a gente está tratando. Ontem nós comemoramos o dia da Reforma, 31 de outubro, e hoje a gente vai estar falando sobre o terceiro pilar da Reforma, que é somente a graça. Convido você a ficar conosco até o final, que certamente Deus vai abençoar você. E lembrando, se você quer nos ajudar, aperte o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, pois fazendo isso você vai dar uma grande força para que o nosso canal venha a crescer. Amém? Fique conosco que a gente vai estar falando agora sobre sola gratia, ou somente a graça. Quero começar esse vídeo citando uma passagem bíblica que se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O terceiro pilar que estaremos tratando é o só a graça, ou somente a graça. O somente a graça é uma resposta para a pergunta solene dos discípulos a Jesus, que se encontra em Mateus capítulo 19, verso 25 e 26. Eles perguntam ao Senhor: quem pode salvar-se? O Senhor prontamente responde. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. A doutrina, ou o terceiro pilar, somente a graça, tem muito a nos ensinar. Primeiro, ela diz respeito à condição totalmente inoperante do homem referente à sua salvação. As Escrituras não procuram maquiar ou amenizar a condição espiritual do homem diante de Deus. O apóstolo Paulo é enfático quando trata dos crentes de Éfeso na vida passada. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Todos que vêm a esse mundo nascem mortos espiritualmente, sem Deus, sem Cristo e sem esperança, como Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 12. Por causa dessa condição de morte, o ser humano não pode fazer e nem contribuir em nada para se redimir diante de Deus. A ideia errônea de que o homem nasce sem pecado, ou que ele possa fazer algo para sair do estado de pecado por si mesmo, vem antes de Lutero e da Reforma. Um monge chamado Pelágio, do século IV, por interpretar uma frase equivocadamente de Agostinho, começou a propagar que o homem nascia sem pecado e quando este começava a pecar, poderia, por suas próprias forças, chegar à salvação à parte da graça de Deus. Agostinho e a igreja da época combateram essa heresia, mas ela nunca foi totalmente destruída, pois nos tempos de Lutero, o semi-pelagianismo tomava conta da igreja católica, a qual ensinava que o homem era salvo sim pela graça, mas também cooperando pelas boas obras, pelas indulgências, em dar esmolas e peregrinações. Semelhantemente,
O clero romano afirmava que, além dessas coisas, o perdido teria que se unir à Igreja Católica, pois, como eles ainda afirmam, fora da Igreja Católica não há salvação. Essa autoconfiança ilusória da sua capacidade humana é fruto da nossa natureza caída, a qual herdamos dos nossos primeiros pais. Veja como essa atitude brotou logo depois da queda deles ao pecarem e tentarem resolver o seu problema. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7 está escrito: Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. As boas obras, os esforços religiosos fora de Cristo são como esta cinta de folhas. Podem parecer úteis no momento, mas não poderão esconder a nossa doença moral diante de Deus. A graça de Deus em Cristo não só é necessária, como é a única causa eficaz da nossa salvação. As palavras de Cristo para os apóstolos, isso é impossível aos homens, exclui todo e qualquer esforço humano na obra de salvação. Por isso cremos e afirmamos que a salvação é monergista e não sinergista. Ou seja, monergista porque entendemos pelas Sagradas Escrituras que a salvação, do começo ao fim, é obra exclusiva de Deus. Pois, como escreveu o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não cremos no sinergismo na salvação, ou seja, o homem possui condições em si que possa cooperar com Deus na salvação de sua alma. Entendemos que a única coisa que o homem pode cooperar na sua salvação é através do seu pecado. Os reformadores se voltaram para a Bíblia e defenderam que a graça de Deus em Cristo é plenamente suficiente para alcançar o homem de seu estado espiritual deplorável. Mesmo antes da Reforma, no século IV, o grande teólogo Agostinho de Hipona já preparava o terreno para o estandarte de somente a graça para os reformadores. Agostinho, ele escreveu: a graça de Deus sozinha é totalmente capaz de mover os pecadores em direção a Cristo. Lutero, como monge agostiniano, seguiu Agostinho também nessa ideia. Lutero escreveu: a graça é gratuitamente ofertada a quem não merece e nem é digno, não conquistada por qualquer esforço que o melhor justo dentre os homens tenha tentado empreender. O reformador francês João Calvino deixou sua contribuição escrevendo o seu estado antes e depois de ter sido alcançado pela graça de Cristo. Ele escreve: depravado por natureza, pecador por opção e salvo pela graça. Devemos entender que a fé e a graça andam juntas, como compreendemos no estudo anterior que a fé é o meio, o instrumento da justificação, porém a graça é a base, o fundamento da justificação, como Paulo escreveu em Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, nós, em união com os reformadores, defendemos o que se encontra na Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e prática, de que somente pela graça de Deus, na pessoa do seu Filho bendito Jesus Cristo, o homem perdido, morto e inoperante em seus delitos e pecados, pode ser salvo. Mais uma vez trago a declaração de Cambridge, que diz assim: reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja, em qualquer sentido, obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. A graça de Deus não é comprada, não é conquistada, não é alcançada por esforços humanos.
A graça de Deus é doada como presente pelo próprio Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Quem sabe por muito tempo você tem confiado na placa da sua denominação. Você tem confiado na sua inteligência, na sua riqueza, nas suas boas obras. Quem sabe você pensa, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, então eu terei livre acesso ao reino de Deus quando eu morrer. Isso é um engano. As Sagradas Escrituras nos ensinam que o homem está em um estado de morte espiritual, que o homem não tem méritos em si mesmo, não tem força em si mesmo. Ele não quer Deus, ele não deseja Deus. Somente quando Deus, por sua graça, age na vida do homem, libertando ele do pecado, ressuscitando ele do seu estado de morte espiritual, que o homem pode desejar, querer, ansiar por Deus. E isso acontece unicamente por sua graça. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe e lhe conceda graça para que você venha desejar, ansiar por sua presença. E esse desejo por Deus não é por nós mesmos. Isso é fruto da sua graça na nossa vida. Que Deus lhe conceda uma semana abençoada e que a graça de Deus reine sobre a sua vida. Esse é o sincero desejo do meu coração. É o desejo do canal Bíblia e Teologia, para que a graça de Deus seja real na sua vida, para que você possa andar na sua presença, na presença de Deus, por meio daquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Obrigado por você continuar conosco até o final desse vídeo. Espero que esse vídeo venha trazer edificação, bênção para a sua vida. E não se esqueça de ajudar o nosso canal apertando o sininho, deixando o seu like, compartilhando esse vídeo. E por favor não se esqueça, deixe seu comentário, que a graça de Deus venha abundar sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus e uma semana abençoada para você, em nome do Senhor. Amém.